Muito bem, agora vamos falar sobre mensuração. Quando a gente fala de mensuração, estamos falando de controle, registro, acompanhamento da produtividade que foi estabelecida no momento da metrificação. Mas diferente do que a gente imagina, não basta somente ter interesse exclusivo na entrega. É uma boa prática fazer um processo de mensuração que seja possível acompanhar as 4 etapas da produção, que eu chamo de disponível, executando, concluído, entregue. Ou seja, na etapa disponível, o que se espera é saber que a demanda está disponível, se o gestor já disponibilizou, se o próprio servidor tem condição de pegar para fazer, se ele sabe qual trabalho fazer. Então, numa atividade de elaboração de minutas, a ideia é saber qual processo ou petição ainda não está sendo feito, para que o gestor ou o servidor possam ter conhecimento dos que ainda não foram iniciados, ou até mesmo para ter uma expectativa de entrega, ou fazer uma redistribuição, se for o caso. Ou vai que o magistrado pediu uma prioridade em um processo e o teletrabalhador ainda não iniciou. Então o gestor pode redirecionar sem correr o risco de gerar um retrabalho ou um trabalho em duplicidade, sendo feito por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Na etapa de execução, o que se pretende é poder acompanhar a bola da vez, o que está sendo feito. A ideia aqui não é ficar vigiando o que está sendo feito, quanto tempo está demorando, se começou cedo, se começou tarde, nada disso, porque nada disso importa. O que importa é o que está em execução. A ideia é apenas ter acesso a essa informação para ajudar na organização do teletrabalhador e também no acompanhamento da gestão. Já na etapa concluído, como o nome já diz, está concluído, terminado, encerrado. Mas não basta que tenha concluído, é preciso que o trabalho seja entregue. Por isso existe a etapa entregue. Porque dependendo da atividade, o concluído e o entregue de fato são a mesma coisa, não existe essa separação, então uma delas é desnecessária. Mas como tem atividades em que o servidor pode ter terminado, mas ainda não entregou de fato o produto, existe essa separação, para deixar bem claro e com cobrimento também desse passo, desse processo de produção, ok? Se você percebeu, o processo de gestão da produção se assemelha muito à metodologia Kanban, muito conhecida na disciplina de administração de produção, na qual a etapa seguinte puxa a demanda da etapa anterior. No nosso caso, quando as demandas estão disponíveis e o teletrabalhador quer iniciar a execução de uma atividade, ele puxa uma demanda da relação de disponível para a etapa de execução. Depois a tarefa passa para a etapa de concluído e por fim para a etapa de entregue. Percebeu? Existe uma linha de produção. Temos o para fazer, o fazendo e o feito. Ou seja, a etapa para fazer seria usado como o disponível, já que no teletrabalho a pessoa tem que ter autonomia para iniciar a execução de uma tarefa. Por isso é importante ter a demanda disponível para a execução. A etapa fazendo teria a função aqui do execução, ou seja, é importante saber qual a demanda está em execução, o que está sendo feito. Reforçando que a ideia aqui não é ficar vigiando quando a pessoa está fazendo, mas sim o que a pessoa está fazendo. Já na etapa feito, pode cobrir as duas situações aqui no nosso caso, que é o concluído e o entregue, certo? Então, nós metrificamos a produtividade, determinando as cotas pela contagem de pontos que devem ser atingidos com a conclusão dos produtos entregues, sendo que esta cota deve ser entregue dentro de um período de tempo. Agora, a ideia é controlar tudo isso. Quando foi disponibilizado, quando está em execução, quantos já foram concluídos, se cumpriu a cota inteira dentro do prazo. Imagina fazer isso numa planilha. Aí é que vem a parte que preocupa. Como é que eu vou fazer isso? Não tenho tempo não. Se eu tiver que fazer isso, lascou, não é verdade? Calma. Realmente vai exigir novas rotinas de trabalho. Mas contando com a tecnologia, pode ser menor esse sofrimento. É possível fazer esse procedimento de trabalho ser mais dinâmico e simplificado. Eu costumo dizer que o teletrabalho tem que valer a pena. Se for mais penoso implantar o teletrabalho e gerir o teletrabalho, então é melhor não ter. O teletrabalho tem que ser solução e eficiência. Se for problema e trabalho, alguma coisa precisa ser mudada. Então vou apresentar aqui duas opções de sistemas que podem ser usados como facilitadores nesse processo de gestão da produtividade. Além desse, existem outros sistemas, outras soluções. A grande ideia da coisa é encontrar uma solução que possa refletir o acompanhamento e a gestão dessas etapas: disponível, execução, concluído, entregue. Ou seja, um sistema que possibilite fazer uma gestão da linha de produção. Nós vamos usar duas que têm uma visualização no estilo Kanban. Esse estilo é basicamente um quadro que tem as colunas em que cada cartão significa uma atividade, uma demanda, um resultado para produzir.
E esse cartão vai passando de uma coluna para outra. E as colunas são disponível, execução, concluído, entregue. Tranquilo, né? Eu vou apresentar apenas como ilustração para que você conheça, mas não vou me aprofundar na ferramenta não. A ideia é apenas você saber como utilizar e saber também o que é importante que a ferramenta tenha para facilitar o trabalho da gestão e do teletrabalhador. É importante que a ferramenta ou sistema tenha alguns recursos, como que fique visível e acessível pelo teletrabalhador e pelo gestor. Claro, é preciso que tenha acesso para o servidor e para o gestor fazerem as manutenções das demandas. É preciso que tenha também como acompanhar as etapas de produção pelo fluxo de disponível, execução, concluído e entregue, para ajudar na organização do gerenciamento da produtividade do teletrabalhador, além de possibilitar o acompanhamento também pelo gestor. É preciso que possa alimentar a ferramenta ou sistema com demandas, tarefas e procedimentos, ou seja, o insumo do que o teletrabalhador vai produzir, para deixar o trabalho disponível, porque aí pode definir no procedimento de trabalho se é o gestor quem vai ficar responsável por alimentar isso, se é o próprio teletrabalhador, é quem vai fazer esse registro na ferramenta do sistema, ok? E é importante também que possa usar um recurso para registrar os pesos de cada tarefa, procedimento, produto. Isso é importante para poder facilitar na hora de fazer a contagem de pontos feitos e verificar se cumpriu a cota no prazo estipulado, certo? E também tem que ter um relatório com acesso a informações do histórico da produtividade. Isso é para poder fazer o fechamento das informações, para verificar se a cota foi cumprida ou não naquele período. Certinho? Então, apenas como exemplo, vou mostrar duas ferramentas gratuitas que podem fazer esse tipo de gestão da produtividade do teletrabalho, que são o Trello e o Asana. Vou apresentar também apenas uma forma de utilizar essas ferramentas, mas elas são super completas, cheias de recursos e funcionalidades e você pode explorar e utilizar de outra forma também, ok? Então vamos lá. Nas duas, o que nós vamos fazer é criar um quadro. A ideia é que seja criado um quadro para cada teletrabalhador. Nesse quadro, nós vamos configurar previamente duas coisas. As colunas, porque nós vamos utilizar ele no formato de metodologia Kanban, então vamos criar 4 colunas, com os nomes disponível, execução, concluído, entregue. E também vamos configurar as etiquetas, que é o nome usado lá no Trello. E no Asana, vamos configurar as tags, que é o nome usado lá no Asana. Mas nós vamos usar as etiquetas e as tags para registro do peso do tipo de procedimento. Então nós vamos dar o nome das etiquetas ou tags, né, sendo o valor do peso daquele tipo de procedimento, daquele tipo de demanda, do processo, de acordo com o peso que ficou estabelecido lá na metrificação. Assim, para cada demanda que surgir, ela terá uma etiqueta ou tag com o peso correspondente. Vai ser por meio dessa etiqueta ou tag que nós vamos depois fazer a contagem total de pontos que o teletrabalhador fez, ok? Aí o gestor vai compartilhar esse quadro com o teletrabalhador e com quem mais for interessante, com o supervisor, com a pessoa responsável pela distribuição das tarefas, sei lá. Compartilha para poder ficar acessível para quem precisa ter acesso. O teletrabalhador também vai ter acesso a essa ferramenta, seja o Trello ou o Asana, o acesso ao seu quadro para poder fazer a gestão do seu trabalho. Com isso, é só começar a usar para a organização da gestão da produtividade. Basta ir criando as demandas, tarefas, procedimentos que serão usados como insumo para a produção do teletrabalhador. Essas demandas vão sendo movimentadas nas colunas de disponível para execução, para concluído, para entregue, e assim vai acontecendo a gestão da produtividade do teletrabalho. Aqui tem uma diferença entre as ferramentas. No Trello, a coluna entregue vai ser nomeada com um período estabelecido para entrega. Por exemplo, entregue de 5/8 até 9/8, ok? Se o período estabelecido for por semana, por exemplo, ou então pode ser por dia, coloca o dia. Se for um mês, coloca o mês. Enfim, a sacada aqui é que no Trello, essa coluna de entregue com o período, né, vai ser arquivada toda vez que ela tiver terminado ou iniciar um novo período de apuração. Isso é para não ficar visualizando o que já foi terminado há muito tempo. E aí abre uma nova coluna com o nome entregue, seguido do novo período. Tranquilo? Entendeu? Isso vai ser usado quando a gente for gerar o relatório do Trello com as informações do quadro. E elas aparecerão lá destacadas com a data ou período previsto de entrega. Aí o gestor vai conseguir identificar o que foi concluído no período e o que não foi. Legal, né? Já no Asana vai ser um pouquinho diferente. Ele não tem a função de arquivar a coluna. Então a ideia é cadastrar a data prevista de entrega no cartão da demanda mesmo. Ou seja,
o último dia do prazo da entrega final, quando ela for criada. E toda vez que tiver terminado a demanda, utiliza a funcionalidade de marcar como concluído, pois ela registra a data da conclusão. Então, quando gerar o relatório com as informações do quadro, dá para saber qual atividade foi concluída na data ou período previsto. Perfeito? Mas quem vai cadastrar tudo isso de demanda? Sobre a alimentação com as demandas, o gestor pode fazer, pode delegar para alguém da equipe que cuide da logística interna, ou pode estabelecer que quem vai alimentar as informações na ferramenta será o próprio teletrabalhador. Isso fica com a responsabilidade dele. E onde é bom que isso esteja especificado? Lá nas regras da unidade. Lembra? Eu sei o que você está pensando. Ah, mas e se o teletrabalhador não preencher corretamente? E se ele colocar um peso maior do que realmente é? E se ele cadastrar como se tivesse feito e não fizer? Aí a gente volta lá no módulo que falamos sobre as pessoas. Um dos critérios que a gente tinha pontuado para autorizar o teletrabalho ou não para o servidor era qual? Talvez o mais importante deles. A confiança. É claro, equívocos podem acontecer, isso é normal. E para isso, aos poucos, é natural ir aperfeiçoando e criando mecanismos que reduzam a probabilidade de equívocos, como travas, alertas, sinalizações. Aos poucos a gente vai implementando. Agora, o que não pode é manter um servidor em teletrabalho que tenha a intenção deliberada de burlar sistemática o processo de trabalho, concorda? Para esse tipo de comportamento intencional existem outras medidas, ok? Bola para frente, não vamos sofrer com isso não. E lembra, quem vai para o teletrabalho e quer ficar, vai fazer um esforço imenso para que tudo dê certo e seja a experiência mais legal de todas. Isso é verdade. Agora o relatório. Não é necessário que se fique exatamente todo santo dia verificando a produtividade do teletrabalhador. O gestor pode estabelecer períodos, tipo toda semana, cada 15 dias, enfim, para fazer isso. Para isso, ele gera um relatório do quadro do Trello ou do Asana, o que estiver usando. O Asana já vem com a possibilidade de exportar esse relatório em formato CSV, que é um formato separado por vírgulas e que dá para utilizar no Excel. Já no Trello, é preciso instalar um plugin no navegador Google Chrome, também gratuito, chamado Export for Trello, que ele faz essa exportação para o Excel desse relatório. A ideia de exportar esses relatórios para o Excel é porque traz todas as informações necessárias do quadro, tudo separadinho, bem legal. E fica mais fácil para fazer a soma dos pontos feitos, fica separado por linhas e dá para somar a coluna de etiquetas ou tags e assim verificar se a pessoa cumpriu a cota ou não de uma maneira bem fácil. Legal, né? Esse relatório vai ser fundamental para fazer o fechamento do mês. Ou seja, assim como se faz o fechamento do ponto do mês dos servidores do presencial, para verificar se cumpriram o expediente, para o teletrabalhador, será feito o fechamento do mês pela produtividade, para verificar se cumpriu o expediente, certinho? Então o gestor continua fazendo o fechamento do ponto de todos, do presencial, pelo ponto de horário, e do teletrabalhador, pelo ponto de produtividade. Aqui vai uma dica. É bom deixar uma coluna ou local para registrar os casos de suspenso ou cancelado, ou outro motivo. Sabe aquelas situações que saem do comum, que não... para que fique registrado mesmo. Aquelas situações que não tinham sido previstas, tipo, surgiu um impedimento, não é para fazer mais esse está faltando informação, esse o gestor retirou e passou para outra pessoa, sei lá, sempre tem esses casos. Mas é só dica mesmo. Espero que você tenha gostado dessas ferramentas, mas de qualquer forma, são só exemplos. Existem várias outras ferramentas. Você pode usar até uma planilha de Excel para fazer essa gestão. O importante é que tenha como implementar os recursos que foram apresentados, apenas para facilitar o trabalho de gestão e do teletrabalhador, ok?